Fala aí, pessoal. Eu sou o Ian. Vocês já me conhecem, professor de História e Geografia do curso preparatório de vocês. Pessoal, na aula de hoje nós estudaremos a globalização e é preciso tomar alguns cuidados a respeito desse assunto. A primeira questão é que vocês podem encontrar nos livros didáticos de vocês análises sobre globalizações que começam desde o século XVI, desde o século XV e por aí vai. Essas análises não importam para nós. O que é interessante é perceber que a partir dos tempos atuais, estudamos a globalização com base na perspectiva desse cara aqui, do Milton Santos. E ele coloca a globalização como um aspecto que começa a partir da década de 90, a partir da queda do Muro de Berlim. Definimos a globalização como um processo de interdependência entre as nações. É comum, nesse primeiro momento, você acreditar que globalização trata apenas de um conceito que define um mundo integrado. Mas é importante você perceber que essa integração gera interdependência, já que os países de terceiro mundo, os países mais pobres, vão necessitar realizar concessões para participar dessa integração. Essa malha de transporte, de comunicação que ocorre no mundo inteiro, ela tem um custo, ela tem um preço para que os países participem desse processo. Então, definimos a globalização como um processo de interdependência entre as nações que começa a partir do período da nova ordem mundial. Nova ordem mundial não é aquele termo de teoria da conspiração em que um líder vai destruir o mundo. Não é isso, pessoal. Nova ordem mundial é um conceito utilizado após a década de 90, após a queda do Muro de Berlim, a fim de definir que a nova ordem que rege o globo terrestre é o capitalismo, já que com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética vai deixar de existir e não haverá mais a cortina de ferro, o bloco socialista, para fazer frente a esse capitalismo dos Estados Unidos, o capitalismo que vai sair como vencedor da Guerra Fria. Esse capitalismo após a década de 90, dos anos 2000, dos anos 2010, nós chamamos de capitalismo globalizado, que é justamente esse processo que vai auxiliar na interdependência entre as nações. É interessante a gente perceber que essa interdependência entre as nações vão causar consequências. E esse é o principal tópico da nossa aula. Nós entendemos que a globalização é a interdependência entre as nações, ou seja, um país passa a depender do outro. Mas o que isso causa? Quais são as consequências? E é isso que a sua prova do IF do CAP vai te pedir. A sua prova aí, o preparatório para o técnico, para o Pedro II, para a escola que for de ensino médio, vai exigir que você entenda as consequências da globalização. E essas consequências vão ocorrer em inúmeras esferas, como na econômica, na social, na cultural, na política, na ambiental. De cara, eu já aposto que vocês conhecem esse símbolozinho aqui, Nick. E vocês conhecem também o MC Donald. Eu tenho certeza que em algum momento das nossas vidas nós já utilizamos o Nick e em algum outro momento das nossas vidas nós comemos MC Donald, o CBO, o Big Test, o McDonald's, o Big Mac. Tudo isso são sanduíches, são conceitos americanos, são produtos americanos.
E por que nós consumimos eles aqui no Brasil? Justamente por conta dessa economia globalizada. O que é produzido lá fora chega até nós aqui no Brasil como uma questão corriqueira, como se fosse normal o brasileiro se alimentar de hambúrguer e usar tênis da Nike. Pessoal, na esfera econômica, nós percebemos que a interdependência entre os países vão gerar novas relações comerciais, como é o caso dos tigres asiáticos, de países da Ásia Meridional, localizada aqui no Centro Asiático, de países da África. Todos esses países vão ser submetidos a novas relações comerciais. Uma outra característica são novas modalidades de importação e exportação. O que isso significa? Que os países de terceiro mundo vão ficar, muitas vezes, submissos à importação de produtos dos países do primeiro mundo, como é o caso da tecnologia. Muitos países de terceiro mundo não produzem sua própria tecnologia, então precisam importar essa tecnologia dos países do primeiro mundo, como é o caso dos países da Ásia, dos países da África. Esses países não têm um polo tecnológico atrativo e autossuficiente a fim de reger sua própria produção tecnológica. Um outro exemplo, e talvez o mais importante aspecto econômico da globalização, é a desterritorialização. Isso significa que, muitas vezes, embora um Estado-nação tenha seu território bem definido e bem delimitado, as empresas estrangeiras não respeitam esse território delimitado com eficiência. Então, muitas vezes as empresas vão se instalar numa fronteira e utilizar a mão de obra estrangeira ou não se importar com questões de fronteiras. Muitos são os exemplos das desterritorializações. Um exemplo claro é quando uma empresa instala sua sede num país e utiliza de inúmeros artifícios para baratear a mão de obra, para baratear o custo de sua produção e submete os países à mão de obra análoga à escravidão. Ocorre uma perda do poder de território de determinados países em prol de uma empresa global ou das amarras dos países do primeiro mundo. No aspecto social, há a presença da segregação, no sentido de que cada vez mais, por conta do aumento da desigualdade, os pobres se instalam num lugar X e os ricos num local Y. Seja pobre e rico do mesmo país, ou seja, na perspectiva do estrangeiro para o nacional. Então, um outro aspecto social da globalização é também a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. A xenofobia, pessoal, é muito comum nos dias de hoje. Basta ver a questão do preconceito com os sírios, com os venezuelanos, com parcelas da população de outros países que são obrigados a migrar por conta de guerras e outros conflitos em seus determinados locais, mas que quando chegam na fronteira são barrados somente por ser estrangeiros. Ou seja, a globalização é perversa, pessoal, porque muitas vezes os estrangeiros, os países submissos a essa nova ordem mundial e que são obrigados a se submeter, se não ficam de fora dessa integração, não participam dos ganhos que essa nova ordem promete. Ou seja, o sírio, você tem lá por exemplo, você tem lá uma fábrica da BMW na Síria.
e essa fábrica produz os motores. Mas o próprio trabalhador dessa fábrica na Síria não pode comprar uma BMW. E quando ele precisa migrar para a Alemanha ou para o país sede da BMW, a fronteira é barrada para esse trabalhador da própria fábrica, por conta da xenofobia e de outros sentimentos sociais agravados pela globalização. O importante é que nós entendamos, como proposto pelo Milton Santos, brasileiro, baiano, lá da década de 90, que a globalização é um fenômeno excludente na maioria das vezes, porque muitos países que são impostos a essa necessidade globalizante, quando vão falar dos ganhos e dos pontos positivos da globalização, são excluídos desses tópicos. Uma outra questão presente na globalização é a apropriação cultural, a padronização da cultura e a hegemonia midiática. Isso significa que, vamos pegar o nosso exemplo, muitos de nós assistem lá aqueles filmes dos super-heróis, dos Vingadores. Tem lá o loirão de tupete, o peitoral, o físico, o padrão de beleza que nós, homens, muitas vezes somos obrigados a seguir para não ficar de fora das esferas sociais, mas que é um padrão de beleza globalizado. Nós, brasileiros, em momento algum, tivemos aqueles peitorais, aqueles tanquinhos de heróis. Nós aqui somos um enorme caldo populacional, há uma mistura. Então, nosso retrato se perde. Nós não temos uma imagem. O que é ser brasileiro? É ser tupiniquim? É ser próximo da natureza? Ou é ser um herói com tupete, com peitoral, jogador de algum esporte, de basquete, com músculos, com academia, com um carrão? Quando muito, ocorre também a apropriação cultural, que é a tomada de hábitos culturais estrangeiros ressignificados para o novo mundo, como é o exemplo dos dreadlocks, dos lábios grandes, que são características de muitas populações da América Central, de populações afrodescendentes no seu contexto. Então, esses hábitos culturais afrodescendentes, quando levados para os países do primeiro mundo e apropriados por esses setores populacionais privilegiados, nós chamamos de apropriação cultural. Aqui eu coloquei um exemplo daquela cantora Kylie Jenner. Eu não sei o nome, gente. Eu não consumo cultura americana, não tem jeito. Por isso que eu falo Nick, MC Donald, Apple. Pessoal, isso é brincadeira. É Nike, McDonald's, Apple. Mas é Nick, pessoal. É MC Donald, é americano. Então, essas empresas globais, esses países de primeiro mundo, possuem amarras em todos os cantos do mundo. E quando ocorre a apropriação cultural, é uma grande questão para essas culturas afrodescendentes, porque os dreads, os lábios grandes, o nariz largo, são características que os definem. Quando são apropriados por esses setores privilegiados, essas características definidoras dessas culturas perdem voz frente ao processo de globalização. Então, percebam, a interdependência global ocorre e os reflexos, as consequências dessa interdependência vão ser observadas nesses diversos setores que nós estudamos aqui. Pode ter certeza que a sua prova pode te perguntar sobre as consequências da globalização nesses setores. E quando falamos de cultura, a apropriação cultural e a hegemonia midiática é possível questão de prova.
Um outro exemplo é o poder de Hollywood nas nossas salas de cinema. Pessoal, um exemplo. No ano passado lançou um filme chamado Bacurau, dirigido pelo Lúcio Mário Filho, o famoso Tuco da Grande Família. Pessoal, Bacurau é um filme brasileiro, é um filme magnífico. Eu choro assistindo Bacurau. Bacurau não estreou na sala de cinema em Macaé. Estava acontecendo o lançamento de Vingadores, a Era de Ultron. Pergunta quantas salas de cinema estava reservado para Vingadores na sua cidade. Houve o lançamento de Bacurau na sua cidade? Então, a hegemonia midiática é um grande exemplo das consequências da globalização para o nosso planeta. Dessa forma, nós deixamos de ter acesso à cultura produzida por nós mesmos. Cabe a nós, estudantes conscientes, estudantes acima do nível de todo do mundo, porque nós somos os melhores estudantes do mundo, e é interessante dizer que o estudo dos países como Estados Unidos, Inglaterra, França não, França o estudo francês é consciente desses processos. Mas os estudantes de ensino médio dos Estados Unidos muitas vezes são idiotas, são burros, porque eles não sabem de aquecimento global, eles não estudam a história de outros países. Então é interessante que a gente perceba e vá desconstruindo essa noção de que o estrangeiro é melhor, de que o estrangeiro é superior a nós, porque isso não é verdade. E nós pensamos nisso por conta da hegemonia midiática que ocorre justamente por conta da globalização. No fim das contas, quem tem mais dinheiro para alugar as salas de cinema é Hollywood, não é o Lúcio Mário Filho. Então, Mauro, não é porque Vingadores é melhor que Bacurau, que tem mais salas de cinema. Não é por isso. É porque Hollywood movimenta muito mais dinheiro e filmes de ação movimentam muito mais dinheiro do que filmes cultos, do que filmes que são mais inteligentes. A partir de agora, vocês vão assistir Bacurau. Eu não estou dizendo para deixar de assistir Vingadores, porque é divertido, mas é para que nós tenhamos uma reflexão maliciosa do porquê que chega muito mais Vingadores na nossa TV do que Bacurau. Por que chega muito mais propaganda de McDonald's no nosso computador do que de feijoada, do que de muqueca, do que de farofa de mandioca? Então, vamos perceber como ocorrem esses processos globalizantes no nosso cotidiano, já que tudo isso é questão de prova. Um outro aspecto interessante para que entendamos as consequências da globalização é as consequências políticas, como, por exemplo, o enfraquecimento do Estado-nação. Pessoal, na Copa de 2016, a FIFA obrigou os estádios participantes a venderem bebida alcoólica. Heineken, se eu não me engano, que é a patrocinadora da Copa do Mundo. Galera, no Brasil existe uma lei que é proibido o consumo de bebida alcoólica nos estádios para barrar as brigas entre as torcidas organizadas. Não que isso impeça, já que ao redor dos estádios é lotado de bar. Porém, essa lei é uma lei nacional. O que o Brasil teve que fazer para sediar a Copa de 2016? Teve que abandonar essa lei, galera. Então, isso representa um enfraquecimento da soberania do Estado-nação frente a uma multinacional, frente à FIFA. Então, muitas vezes, as nações globais impõem regras que os países de terceiro mundo e os países mais ao sul são obrigados a se submeterem a essas regras multinacionais. Uma outra consequência política é a presença do tecnopoder. Uma questão interessante é perceber que a sede da Uber está onde? A sede do Google
a sede da Microsoft, a sede das grandes produtoras de robôs, de aeronaves, muitas vezes estão nos países de primeiro mundo, pessoal. Então, por conta desses núcleos de tecnologia, existe um conceito que a gente chama de tecnopoder, que é a concentração dessas tecnologias nos países de primeiro mundo, fazendo com que os países de terceiro mundo fiquem submissos, fiquem à margem desse processo tecnológico. Isso a gente chama de tecnopoder, que é a diferença tecnológica entre um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo. E uma outra questão importantíssima é que muitas vezes você vai encontrar a Samsung, a Apple, localizada no Sudeste Asiático, na África, algumas empresas de roupas localizadas aqui no Brasil, submetendo a população ao trabalho análogo à escravidão. Isso é uma afronta política e uma consequência política muito forte da globalização, que é a submissão de populações ao trabalho análogo à escravidão. E por último, mas não menos importante, uma consequência impactante da globalização e dessa interdependência, que é a consequência ambiental. O primeiro ponto é um agravamento do aquecimento global, já que as rotas de transporte estão muito mais ativas, muito mais fervorosas. Todo mundo sabe que navio é movido por diesel e essa combustão gera os elementos agravantes do aquecimento global. Um outro ponto é que as discussões ambientais agora são globalizadas, como é o caso da Amazônia. A Amazônia não é uma discussão brasileira, ela é uma discussão que gera uma participação global, como é o caso aí da presença da ONU, da presença do Greenpeace. Todas essas organizações possuem interesses nas discussões sobre os rumos da Amazônia. E não só essas organizações, mas também outros estados e nações que estão aí preocupados com o pulmão do mundo. Ou seja, o Brasil perde a soberania sobre seu próprio território, já que a discussão ambiental agora cabe ao mundo inteiro. Isso acontece também em outras partes do mundo, pessoal. Não só com a Amazônia, como o caso da caça às baleias no Japão. Toda a discussão ambiental agora se torna globalizada. Pessoal, o importante dessa aula é que vocês entendam que a globalização gera um processo de interdependência. E que essa interdependência gera consequências. Essas consequências podem ser todas lá naqueles aspectos que nós estudamos: econômico, político, cultural, ambiental, social. Então, a prova de vocês vai cobrar essas consequências sobre esses aspectos. A definição de globalização, que é essa interdependência, pode ser cobrado em prova, e é isso que nós vamos ver na nossa aula, na resolução de exercício. Pessoal, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Até mais.